são? Quem são vocês? Vocês são aqueles que estão sempre estudando conosco, com as obras de André Luiz, no nosso Espírito da Letra. E então, você já procurou levar isso para mais pessoas? Fazer com que outros também possam conhecer como é bom ter vocês aqui no nosso programa, em mais uma etapa que vai terminar o capítulo 8º do livro Ação e Reação. Nós ficamos muito contentes com tudo aquilo que podemos aprender juntos. E eu recomendo que você possa se interessar por anotar, por fazer comentários no seu livro ou um papel à parte. Você vai fazendo um resumo, você vai deixando marcados os pontos principais para que numa situação em que você precise recorrer a eles por uma dúvida ou para ilustrar um comentário, ou mesmo aqueles que fazem estudos em casas de oração ou que queiram fazer determinadas abordagens em palestras, possam ter como fonte estas obras, porque são muito ricas. E vários temas são abordados em várias destas obras. Ou o mesmo tema pode aparecer do Nosso Lar, pode aparecer em Missionários da Luz, pode aparecer Obreiros da Vida Eterna. Então você tem uma riqueza muito grande que, se você condensa e com a sua identificação, você sabe onde estão, você pode encontrar em 2 ou 3 ou 4 obras aquele mesmo assunto sendo trabalhado pelos Espíritos. E é por isso que nós estamos falando para você aproveitar a leitura e fazer este estudo com as anotações que são importantes. Então agora, pegue o seu livro, vamos ver como termina o capítulo 8º. Aquele capítulo que nós começamos na semana passada, que fala da preparação do retorno. A Alzira vai voltar a ser a companheira do Antônio Olímpio para também ajudar o seu filho Luiz, que está sendo envolvido por grandes contingentes de espíritos obsessores. Agora, nós vamos voltar àquilo que está acontecendo. André Luiz e Silas estão próximos agora do Luiz, que está sentado fora do corpo. Ele dormiu, o corpo está na cama, mas ele saiu do corpo e está sentado num local, segurando as notas, aquilo que ele está manuseando, os bens dele, a riqueza. Silas e André estão ali vendo. Porém, como se houvesse um cachorro, como aquele cachorro Cérbero da mitologia grega, um cachorro de 3 cabeças que toma conta da porta do inferno, não é? Assim que Silas e André começaram a comentar a situação do Luiz, surgem 2 espíritos muito feios que se dirigem diretamente a eles e perguntam: quem são? Quem são vocês? E o Silas, de uma forma muito tranquila, respondeu. Acompanhe no texto agora. Somos amigos, disse Silas maquinalmente. Bem, disse o outro, nesta casa só entram aqueles que saibam valorizar o dinheiro. E, apontando a Luiz, acrescentou, para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. E eu, diz André, intuitivamente concluí que nós nos encontrávamos com Leonel e Clarindo, os irmãos espoliados de outro tempo. Vejam, já havia passado mais de 35 anos. E uma vez que talvez nós devêssemos a eles algum esclarecimento a essa expectativa feroz com que eles nos seguiam os mínimos movimentos, Silas então acrescentou, sim, quem não estimará os bens que lhe pertençam, não é mesmo? E os 2 responderam satisfeitos, muito bem, ainda bem que é assim. Os 2 perseguidores esfregando as mãos, na alegria de quem, supostamente, encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam com desvario espantoso.
E adquirindo imediata confiança em nós, diante das palavras com que o assistente lhes havia sossegado a inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a contar sua história. Não, nós fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que nos roubou os bens. E aqui estamos para a vingança justa. Gargalhou de estranha maneira e continuou dizendo: nosso irmão, o maldito, acreditou que a morte lhe apagaria o crime e que nós, os desventurados que sucumbimos às suas mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinza. Apossou-se dos nossos haveres, depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos por ele assassinados sem compaixão. De que lhe valeu, no entanto, gozar à nossa custa? Se a morte não existe e se os delinquentes, no corpo ou fora dele, estão algemados às consequências das suas ações, do que adiantou? O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós. E aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos, até que nos restitua a fortuna de que nós somos legítimos senhores. E então, diz André, por um tempo relativamente longo, os dois gastaram o largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que eles estavam acostumados. E talvez, cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta da nossa parte, eles então confiaram-se a uma pausa mais longa, que Clarindo rompeu, dirigindo seu assistente em tom amargo. Vocês não admitem que nós temos razão? E Silas, enigmático, disse: sim, todos temos razão. Entretanto, atalhou Leonel algo cínico. Por acaso você quererá interferir em nossos propósitos? Que entretanto é este? E meu amigo, com inflexão jovial, disse: não, nada disso. Desejo simplesmente lembrar que por dinheiro já lutei excessivamente, crendo que o direito prevalecia do meu lado. E como essa observação algo dúbia, algo incerta, parece que chocava os interlocutores, o chefe da nossa expedição, o Silas, se valeu dessa expectativa natural e perguntou: amigos, vemos que esta casa permanece totalmente povoada de irmãos nossos ensandecidos, enlouquecidos. Todos esses que estão aqui, por acaso, são credores desta família infortunada? Todos esses espíritos aqui também têm créditos sobre esses que estão aqui, que eles estão perseguindo? O olhar inteligente que Silas me endereçou me deu a perceber que o inquérito afetuoso tinha o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel, que me parecia o cérebro deste trabalho delituoso, foi rápido na resposta. Não, é que aqui, até agora, disse ele imperturbável, nós precisávamos dividir o tempo entre o pai e o filho. E por isso, colocamos aqui temporariamente esses usurários, esses agiotas, estes onzenários enlouquecidos, que, já estando fora da carne, apenas pensam no ouro e nos bens aos quais eles se afeiçoaram no mundo, de modo a nos favorecerem a tarefa. Acompanhando o Sovina, que nos obedece ao comando, esses espíritos o obrigam a viver, tanto quanto possível, com a imaginação presa ao dinheiro, que ele ama com translocada paixão. E aí o outro, meio magoado, Clarindo, informou: no entanto, o criminoso que nós estávamos localizados aqui nas trevas, o pai, o Antônio,
Nos foi arrebatado a vigilância, não sabemos onde ele foi parar agora. E então nós vamos dispor de mais tempo para acelerar a nossa desforra, a nossa vingança. Pagará o filho o dobrado preço, já que o assassino foi ocultado aos nossos olhos. Então já deu para entender. Eles estavam obsedando o pai nas trevas, 20 anos nas trevas, imagina isso, e o filho, que não teve nada a ver com o crime, mas também gostava do dinheiro. Aprendeu isso com o pai, porque o pai sobreviveu aos seus irmãos que ele matou por 15 anos. O filho tinha 21, mais ou menos, quando o pai morreu. E o pai certamente transferiu para o filho, através de péssimos exemplos, o apego à matéria, o apego ao dinheiro, e o filho, como um espírito também propenso a isto, desenvolveu-se nesta mesma deficiência. Agora que o pai, nós não podemos mais encontrá-lo, são 20 anos que a gente estava assim martelando para ele nos devolver, fazendo ele sofrer o crime que nos cometeu, agora ele não está mais sob nosso governo. Então, todos esses espíritos que ficavam aqui enquanto nós ficávamos atrás do pai, agora nós vamos ficar todos juntos para o filho pagar em dobro. Olha só, vale a pena? Vale a pena encontrar isto depois da morte? Vale a pena ter este mesmo tipo de acompanhamento? Porque ficamos presos aos patrimônios, às escrituras, aos terrenos, aos imóveis, aos carros, às joias, aos bens materiais ou às pessoas que nós dominávamos. Vale a pena? Vamos ver o que André Luiz continua contando. Vamos lá? Longe de qualquer precipitação ou de qualquer atitude assim apressada na defesa da verdade e do bem, Silas, o assistente, falou calmamente. Olha, o esclarecimento nos faz acreditar que este homem, e apontou para Luiz, que parecia ali fascinado pelos maços de cédulas de uma gaveta lotada, este homem, além do apego doentio à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes, alucinadas como a dele, nos enganos da posse material. Neste caso, o doentio desejo de que ele se sente objeto é naturalmente aumentado à sua tensão máxima. E então, Leonel, o mais inteligente, percebendo que Silas havia penetrado o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado. Sim, isso mesmo. Aprendemos, olha o que vem agora, querido telespectador, olha o que ele vai dizer. Você acha que só tem escolinha aqui na Terra? Que só nós aprendemos coisas aqui, que vamos à escola para nos alfabetizar, depois termos o ensino médio, o ensino superior, nos formarmos profissionais de uma ou de outra área? Você acha que é só aqui na Terra? Nós temos até as escolinhas de humor, né? As famosas escolinhas, a escolinha do professor Raimundo, a escolinha do Gugu, a escolinha do Golias, onde a gente vê as bobagens sendo ensinadas. Você acha que só na Terra? Olha o que ele vai dizer agora, o Leonel, o que vai dizer. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da nossa vida, um desejo central ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares, os comuns, que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem desse desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Olha o que o Espírito está falando, hein? O obsessor. Deste modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que ela prefira viver.
Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. A gozação, o escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então, continua o Espírito, conhecido o reflexo da criatura, que nós nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentar essa entidade, essa pessoa com excitações constantes, tornando-lhe mais fortes os impulsos e os quadros que já existem na imaginação, e ainda mais criando outros que vão se superpondo aos que já existem, nutrindo, alimentando, desta forma, a fixação mental. Com esse objetivo, é suficiente alguma diligência, alguma observação para perceber na convivência da criatura malfazeja que precisamos corrigir, outras entidades, colocar junto dele, que se adaptem ao modo de sentir e ao modo de ser deste que nós queremos perseguir ou punir. Quando nós, por nós mesmos, não possamos, por falta de tempo, criar as telas que nós desejamos, com vistas aos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Desta maneira, através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o seu campo físico, sensório, infinitamente acrescidas, aumentadas da influência direta ou indireta de outras mentes desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. E sorrindo, Leonel, o inteligente perseguidor, disse sarcástico: cada um é tentado por fora pela tentação que alimenta por dentro, que alimenta em si próprio. Olha só, quem está dando esta aula não é um instrutor espiritual, um ser elevado, uma criatura que vem explicar aos homens ou aos espíritos como se preservar. Não. É um obsessor, é um técnico, que em primeiro lugar fez um curso, a Escola dos Vingadores. Aprendemos na Escola dos Vingadores. Olha só. Existe uma escola, existem grupos nas regiões trevosas que se dedicam a modelar outros espíritos a serem como eles, a explicar como que eles possam controlar através da identificação dos pontos fracos da criatura. Sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além do desejo, aqueles desejos comuns imediatos, em qualquer fase da nossa vida, nós possuímos um desejo central, um tema básico, que são os interesses mais íntimos. Você deve estar pensando sobre isso, não é? Qual é o seu tema básico? Qual é o seu interesse mais íntimo? Onde estamos nós colocando mais as fichas do nosso jogo? É claro, você gosta de passear, você gosta de comer bem, você gosta de ter roupas disso ou daquele tipo, você gosta de se enfeitar. Tudo bem, você assistiu isso na TV, você está imitando alguém. Esse é um desejo comum. Porém, qual é o desejo central? O seu tema íntimo. Já percebeu? Porque é aí que eles vão atuar sobre você, sobre nós, sobre todos nós. Vamos voltar lá no slide. Nós, por isso, com esse tema básico, além dos nossos pensamentos comuns que nos prendem na experiência rotineira, nós emitimos com mais frequência,
Os pensamentos que nascem desse desejo central que nos caracteriza, que marca quem nós somos. Pensamentos que se constituem, então, o reflexo dominante da nossa personalidade. Reflexo dominante. Nós temos os nossos diversos reflexos, mas há um que domina. Uma pessoa apegada ao dinheiro pode até fazer a caridade. Ela pode dar um cheque, ela pode dar no semáforo alguma coisa, ela pode dar roupa velha, mas ela está apegada ao dinheiro. Coisas importantes ela não se livra. Esse é o reflexo central. Vamos continuar aí. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, percebendo as ocupações e posições em que ela prefira viver. Aí ele vai dar exemplo. A crueldade é o reflexo do criminoso. Há pessoas que fazem maldades com os bichinhos, que gostam de matar passarinho, gostam de matar gato, pessoas que pegam os gatos, põem num saco e enchem de paulada. Ele não mata pessoas, ele está matando bichos, mas é o reflexo dele. É a arbitrariedade, é o desejo de submeter gente inocente a uma situação, criatura inocente a uma situação, fazer maldade com quem não tem defesa. Crueldade. O que mais? A crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o do usurário. A maledicência é do caluniador. A gozação, a tiração de sarro, aquela coisa toda é o reflexo do ironista. A irritação é do desequilibrado. Tanto quanto um espírito que é santo terá como reflexo uma elevação moral. Uma vez que a gente conhece o reflexo, pronto, já sabemos por onde vamos entrar. Então nós passamos a trazer mais pessoas desencarnadas ou atraímos encarnados que possam juntar-se a ele para fazer aquilo que ele tem como reflexo principal ficar pior. Aumentando, como diz aí embaixo, nutrindo dessa forma a sua fixação mental. Ele já tem os pensamentos dele, nós aumentamos, colocamos mais coisa em cima e ele vai ficar com aquilo mais excitante, mais interessante, mais desejoso, fixando-se mentalmente nisso. Nós então vamos buscar esses que vão se adaptar àquilo que eles são no corpo de carne para que estas telas hipnóticas, essas imagens que nós queremos reforçar neles possam ser ampliadas com vistas aos nossos objetivos, fazendo com que o hipnotismo dessa fixação se torne ainda maior. A pessoa fica pior a cada dia por causa da projeção mental que sobre ela acontece. E então chegamos à frase em que, sorridente, inteligente, parecendo muito o Senhor de si, ele disse: cada um, e é uma verdade, é tentado por fora pela tentação que ele alimenta em si mesmo, por dentro. Aí André diz o seguinte: credo, eu mesmo estava perplexo. Nunca ouvira um verdugo, um perseguidor comum desses, com tanto conhecimento e consciência do seu papel. Tinha a impressão que estava assistindo a um curso rápido de sadismo mental, extravagante e frio. Já Silas, mais treinado do que eu no trato com esses irmãos daquela condição, não demonstrou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na sua fisionomia serena. Entremostrando, porém, grande interesse em torno da preleção, considerou: sem dúvida, Leonel, a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, juntando, angariando, conquistando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados. E o inferno, e Leonel disse, o inferno é um reflexo de nós mesmos. Aí André está dizendo, bom, eu acredito que, como Silas estava sentindo que eu tinha um interesse nesse aprendizado, ele pediu ao irmão de Clarindo, Leonel, alguma demonstração prática do que ele havia afirmado teoricamente para o nosso estudo. Você pode mostrar como é que você domina esse cara aí?
E Leonel, para mostrar que ele era o poderoso, claro, com imenso prazer. Vejam só, disse Leonel, o avarento, sob nossa vista, tem o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba, determinada terra vizinha a qualquer preço, mesmo em se tratando de uma transação criminosa para valorizar as aguadas da propriedade que nos pertence. Ele quer ampliar para ter mais minas de água para enriquecer a nossa propriedade. Tratando-se de assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe deseje transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente já se exprimem. E então, diz André, passando das palavras à ação, colocou a mão sobre a cabeça de Luiz, mantendo-se na posição, nessa profunda atenção do hipnotizador governando a presa. Vimos então o pobre amigo, o Luiz, que havia se desligado do corpo físico, arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância, e exibir uma careta de maldade satisfeita, falando com ele a sós, como se ninguém estivesse ouvindo. Agora, as terras são minhas, muito minhas. Ninguém vai concorrer com meus preços, ninguém. Logo após, afastou-se rápido, com a expressão indefinível de um louco. Acompanhamos Luiz até a saída. E da extensa varanda podíamos vê-lo indo na direção, avançando com pressa e desaparecendo por fim no grande maciço de arvoredo próximo, na direção da fazendola fronteiriça. E Leonel, contente, disse: vocês viram? Transmitia a ele, ao seu campo mental, um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo-lhe, enfim, nas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma tela nesse sentido, uma imagem mental, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse como uma realidade indiscutível. Porquanto, em se tratando de nosso reflexo mental, somos induzidos a acreditar naquilo que desejamos que aconteça. Tão logo termine o fluxo controlado de minha influenciação hipnótica, ele vai retomar ao corpo carnal, lambendo os beiços, na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse. Ele vai acordar com este sonho. Ele vai acordar com esse projeto. E vai achar que foi um sonho profético. A granja vai falir e eu vou comprar na bacia das almas. Silas, então, com a intenção manifesta, acrescentou serenamente: sim, estamos diante de um processo de transmissão de imagens, até certo ponto parecido aos princípios dominantes na televisão, no reino da eletrônica, que atualmente está em voga nos planos terrestres. Sabemos que cada um de nós é um centro, um fulcro, gerando vida, com qualidades específicas de emissão e recepção. O campo mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria imaginação as formas pensamento que deseja exteriorizar, é algo semelhante à câmara de imagem do transmissor comum. Tanto quanto esse dispositivo é semelhante, é idêntico em seus valores à câmara escura da máquina fotográfica. Plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, projeta-a sobre o campo mental do hipnotizado, que então se comporta à maneira do mosaico da televisão ou à maneira do filme sensível do serviço fotográfico.
Não ignoramos que na transmissão de imagens à distância, aquele mosaico, aqueles pixels, recolhendo os quadros que a câmera está explorando, ele se comporta como um espelho que fica sensibilizado, convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos e projetando-os sobre o aparelho que vai recebê-los então através de antenas especiais, reconstituindo com eles as imagens pelos chamados sinais de vídeo e recompondo dessa forma as cenas televisadas na face do receptor comum. No problema em estudo, você, Leonel, criou os quadros que se propõe transmitir ao pensamento de Luiz e, usando as forças positivas da vontade, coloriu-os, deu as cores com os seus recursos de concentração na sua própria mente, que funcionou como câmara de imagem. A sua mente, Leonel, funcionou como a câmara de imagem. Aproveitando a energia mental, muito mais poderosa que a força eletrônica, você projetou essas imagens como um legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz, que funcionou como um mosaico, transformando as impressões de mente a mente, não é? Transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos que reconstruíram as formas pensamento que você plasmou nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos que desempenham o papel das antenas específicas. E com isso, fixaram as particularidades, elas tomaram forma, tomaram a imagem na esfera dos sentidos dele, num perfeito jogo alucinatório, em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente, como acontece na televisão, em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos ligados uns aos outros, apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como sendo miragens técnicas. É uma explicação agora mais elevada em nível, de alguém que entende, que sabe explicar para os dois ali e para nós mesmos, né? Como que a transmissão dessa imagem mental através da hipnose chega na mente do hipnotizado. O cara é um aparelho, como se fosse a câmera no estúdio, ele cria a imagem, está filmando, ele mesmo projeta, ele quer ver o quê? Ele quer aquele terreno está em leilão, então ele cria a imagem, a pessoa, o dono que está indo no leilão, aquilo vai se transmitir para a mente do rapaz. Essa mente capta aquilo e tem, através das antenas que são os nervos adequados, a capacidade de solidificar, de cristalizar em forma imagem na cabeça dele. E já vem com som acoplado, já vem com tudo, com o movimento, é uma coisa assim, perfeita. Graças ao poder mental. Lembram-se que lá nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, André Luiz nos ensina que a mente gera plasma sutil, que a imagem é um ser organizado que tem forma e direção, e a vontade imprime movimento e destino. Ele está falando exatamente isto. Aí André Luiz, né, assim, tentando disfarçar a admiração que ele está tendo pelo Silas, né, ele diz o seguinte, olha, os dois vingadores, tanto quanto eu mesmo, registramos o esclarecimento sumamente surpreendidos. O assistente Silas, psicólogo, havia se valido de uma argumentação à altura daquela que nós havíamos ouvido na boca de Leonel. Certamente para informar a Leonel de que ele também, Silas, conhecia os processos da obsessão em seus detalhes. Leonel, admirado, abraçou-o e exclamou: companheiro, companheiro, de que escola você vem? Sua inteligência nos interessa. O chefe de nossa expedição, então, diz André, pronunciou alguns monossílabos e me chamou para sairmos, alegando que tinha serviços a fazer.
Os dois irmãos, acostumados à rebeldia, olharam-se assim com um estranho olhar, como a dizerem entre si que nós deveríamos pertencer a algum núcleo infernal distante e que então não seria muito bom a gente, os dois, nos molestarem. Ou seja, poxa, o cara sabe bem, deve ser de algum núcleo que a gente não conhece, esse povo é meio perigoso, é melhor ser amigo de gente assim do que a gente ficar espezinhando ou criando dificuldade. Então, aceitaram que nós nos afastássemos, porém, insistiram conosco. Venham aqui, olha, volte amanhã aqui, ó, para a gente trocar ideias. Vocês voltam aqui, a gente conversa, a gente tem coisas interessantes, vocês também podem falar coisas boas para nós. E Silas, depois de ter sido convidado pelos obsessores, consentiu com evidente satisfação. Mais alguns minutos se passaram e o assistente, junto comigo, retirou Alzira e Hilário para fora do casarão, o que fez com que todos nós voltássemos à mansão. O prestimoso servidor do bem, na viagem de volta até a mansão, mantinha-se silencioso, pensando. Contudo, diante da minha perplexidade, ele tornou mais clara as suas ideias. Respondendo, olha André, não, ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados verdugos. Pela conversação de Leonel, percebi que cruzamos o caminho de duas vigorosas inteligências, cuja modificação inicial precisa ser feita com amor para realizar-se com segurança. Nós voltaremos amanhã, sem a presença da nossa amiga, para um entendimento mais estável e, por isso mesmo, mais valioso. Passei dessa forma a esperar ansiosamente pelo dia seguinte. Pelo dia seguinte, nós também vamos esperar ansiosamente. Vai ter continuidade no capítulo 9, quando vamos aqui encontrar a história de Silas. Silas, esse assistente. Vamos descobrir algumas coisas muito interessantes. Vamos perceber que não existem, assim, casualidades. Causa e efeito, ação e reação. Vamos aprender que o universo não é casual, o universo é causal. E este capítulo que hoje terminamos já nos dá a entrever como as entidades que estão do outro lado, não é porque são pouco elevadas que elas são tolas, que elas não são preparadas. Existem livros muito interessantes que falam dos processos obsessivos. Um deles, do professor Hermínio Miranda, se chama Diálogo com as Sombras. Neste livro, o professor conta diversas experiências que ao longo de várias décadas ele teve nos processos de diálogo. Não é esclarecimento, é diálogo. Com entidades de teores inferiores de vários níveis. E você vai encontrar que neste livro, sem desprezarmos muitos outros, que são também muito ricos, o professor Hermínio Miranda qualifica determinados tipos de espíritos. Tem um espírito embrutecido, violento, tem um espírito que é o que vai fazer um trabalho de análise do campo. Eles não são violentos, eles são astutos, eles apenas são organizadores. Eles veem a ideia central da pessoa para informar aqueles que são os chefes do processo obsessivo aonde atuar. Eles filmam, eles gravam como a pessoa é e passam nessas escolas de vingadores, como você viu aí. Tudo isto nós vamos encontrar bem explicado
nesta obra que citei aqui. Mas nós estamos vendo como estes espíritos são espíritos inteligentes, apesar de não terem ainda o desenvolvimento moral adequado. Como também nos explica o Livro dos Espíritos. Lá na Lei de Progresso do Livro dos Espíritos, você vai ver que primeiro é preciso que aconteça o progresso intelectual, para que depois venha o progresso moral. Porém, o progresso moral não segue imediatamente o progresso intelectual. E existem indivíduos e povos que, às vezes, progredindo intelectualmente, se tornam mais cruéis do que antes, por não terem ainda a maturidade do progresso moral. Porém, vão desenvolver, vão chegar a um entendimento melhor das leis do universo. Vamos pensar sobre nós como indivíduos que estamos vulneráveis a esse tipo de ação. Analise suas ideias centrais. Vejam se elas são ideias boas. Não estamos falando de santidade. Estamos falando de coisas boas, de sentimentos bons. Você é melindrável, você fica ofendido por tolice. Esse é um dos deslizes que essas entidades utilizam para chegar aonde nós somos. Então você fica chateado com alguém que não te considerou, com alguém que não falou o seu nome, com alguém que não deixou um lugar reservado para você. Você se ofende, aí os espíritos penetram e fazem de gato e sapato do indivíduo. E ele fica com aquilo remoendo, com aquele raiva, aquele ódio, não vou mais falar com essa pessoa, fingido. Pense nisso. Nós esperamos que você possa ter desfrutado deste capítulo 8º e você entendeu como foi bom termos dividido em duas partes, para tratarmos com mais consistência de cada uma delas. Prepare-se para a história de Silas no capítulo 9, na semana que vem. Dê o seu joinha, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, mande para os seus amigos, porque isso daqui, se a pessoa sabe o que está aqui, ela se preserva, se protege, ela muda, se ela tiver boa vontade. E você pode ser um agente do bem para isso. Muito obrigado pelo seu carinho, esperamos você no nosso próximo programa O Espírito da Letra e muita paz.